Yonaguni, a cidade perdida. Sob as águas. Imagine mergulhar no fundo do mar e, em vez de encontrar apenas areia, corais e cardumes de peixes, deparar-se com algo impossível de explicar. Enormes blocos de pedra, degraus perfeitos, corredores e formas que lembram templos, pirâmides e cidades inteiras. Essa é Yonaguni, o enigma submerso do Japão. E se o que está escondido sob aquelas águas fosse, na verdade, a última prova de uma civilização perdida, tragada pelo mar e pela história? A abertura sombria. No extremo oeste do Japão, perto da ilha de Yonaguni, mergulhadores descobriram algo que até hoje divide especialistas. Estruturas gigantescas, formadas por pedras esculpidas, ângulos retos e degraus monumentais, repousam silenciosamente a 25 metros de profundidade. Muitos acreditam que aquilo não é obra da natureza. Seria um templo, uma pirâmide ou uma cidade inteira? A verdade é que, até hoje, ninguém sabe explicar. E é justamente esse silêncio das águas que esconde um dos maiores mistérios da humanidade. O enigma da civilização perdida. Quando as primeiras imagens de Yonaguni foram divulgadas nos anos 80, arqueólogos ficaram atônitos. Como explicar formas tão perfeitas debaixo do mar? Há blocos que lembram escadarias com degraus imensos, plataformas retangulares e até passagens que se assemelham a corredores. Um deles, conhecido como a Pirâmide de Yonaguni, mede cerca de 150 metros de comprimento por 40 metros de largura. Se fosse de fato construído por mãos humanas, isso significaria que alguém ergueu um monumento colossal milhares de anos antes das pirâmides do Egito. E quando falamos em milhares de anos, estamos falando de um tempo em que, oficialmente, a humanidade ainda não teria desenvolvido técnicas de construção tão avançadas. Então, como explicar? Natureza ou arquitetura? Os cientistas céticos dizem que tudo não passa de uma formação natural. Argumentam que a geologia da região, composta por arenito e pedra calcária, favorece o surgimento de blocos retos e formas geométricas quando erodidos pela ação das ondas e terremotos. Mas os defensores da teoria da civilização perdida apontam detalhes perturbadores. Escadarias que parecem planejadas. Pilares que lembram esculturas, marcas de cortes retos e precisos, e até aquilo que seria uma estrada pavimentada, seguindo por metros de extensão. Seriam coincidências geológicas? Ou sinais de que alguém realmente construiu aquilo? A maldição do mar. Há quem diga que Yonaguni foi engolida pelas águas há mais de 10 mil anos, no final da última era do gelo, quando o nível dos mares subiu drasticamente. Se for verdade, estaríamos diante da cidade submersa mais antiga do mundo, pertencente a um povo completamente apagado da memória da humanidade. Alguns chamam Yonaguni de Atlântida do Japão. Outros acreditam que ela seja parte de Mu, o lendário continente perdido do Pacífico. Mas existe uma teoria ainda mais perturbadora. E se Yonaguni não foi apenas tragada pelo mar, mas destruída por ele? O Japão é uma região de intensa atividade sísmica. Tsunamis e terremotos já devastaram cidades inteiras em segundos. Imagine uma civilização inteira, engolida por uma parede de água, soterrada em silêncio eterno. O sussurro das pedras mergulhadores relata uma sensação estranha ao explorar Yonaguni. As pedras parecem vivas, como se sussurrassem histórias esquecidas. O silêncio debaixo d'água é pesado, quase opressor. E há quem jure ter sentido que não estavam sozinhos. Alguns relatam sombras que se movem entre os corredores submersos, vultos que desaparecem assim que a luz da lanterna se aproxima. Outros dizem que ouviram ruídos abafados, como passos ecoando em escadarias invisíveis. Seriam apenas ilusões causadas pela pressão da água e pelo medo? Ou ecos de um povo que se recusa a ser esquecido? O que está sendo escondido? O mais perturbador de tudo é que não há consenso entre os estudiosos.
Enquanto alguns arqueólogos defendem com unhas e dentes a ideia de que Yonaguni é apenas uma formação natural, outros dizem que o silêncio em torno do assunto é proposital. Por que não existem escavações oficiais em larga escala? Por que tantos dados sobre a região parecem ser ignorados? E se Yonaguni fosse realmente a prova de que uma civilização avançada existiu há mais de 10.000 anos? Isso mudaria completamente nossa visão da história. Poderíamos estar diante de um capítulo esquecido da humanidade, um capítulo que alguém prefere manter enterrado sob o mar. O chamado da escuridão. À medida que o sol se põe e a escuridão cobre as águas do Pacífico, Yonaguni repousa em silêncio, guardando seus segredos. Talvez nunca saibamos se ela foi esculpida pela natureza ou pelas mãos de um povo perdido. Mas uma coisa é certa: ali, no fundo do oceano, existe algo que não se encaixa na versão oficial da história. Algo que insiste em nos lembrar de que não sabemos tudo. E talvez o verdadeiro perigo não seja o que Yonaguni revela, mas aquilo que ainda esconde. Se uma civilização inteira foi apagada, quem garante que a nossa não pode ser levada da mesma forma, em uma única onda? A revelação final. Agora pense bem. Se Yonaguni for apenas uma obra da natureza, por que ela nos causa tanto medo? E se for mesmo uma cidade perdida, o que aconteceu com aqueles que a construíram? Será que foram destruídos pela fúria do mar ou silenciados por algo ainda maior? O oceano guarda segredos que talvez nunca sejam revelados, mas cada mergulho em Yonaguni é como ouvir um aviso. Nós também estamos à beira do abismo, e a qualquer momento a história pode nos engolir de novo. Chamado sombrio para a ação. Se você sentiu o peso desse mistério e acredita que a verdade precisa ser revelada, não caminhe sozinho pela escuridão. Inscreva-se agora no canal e junte-se àqueles que buscam o oculto. Deixe seu like para que este vídeo não seja engolido pelo silêncio do algoritmo. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa conhecer o lado obscuro da história, porque talvez no próximo mergulho eu revele algo ainda mais perturbador. Algo que pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo. A decisão é sua: permanecer na superfície ou mergulhar conosco nas profundezas da verdade.